Amados irmãos, queridos irmãos, chegou o momento de recebermos a preciosíssima palavra do Senhor. Eu vos convido para fazermos a leitura da palavra de Deus em São Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 7 ao de número 11. Vou repetir: São Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 11. Leiamos a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esse é o nosso Deus. Pode tomar os vossos assentos. Já recebemos a oração do evangelista Walter. Cremos que o Senhor nos dará a sua palavra, já deu, para que seja transmitida. E a palavra de hoje, queridos irmãos, o título desta mensagem é paciência. Paciência. Vamos ter paciência no Senhor. Essa paciência, sabe só quem é que tem ela? Os crentes que confiam no Senhor. Paciência é um dos itens do fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, versículo 22. Portanto, queridos irmãos, aqui São Tiago nos ensina sobre a paciência. E que bela comparação ele faz. O lavrador tem que lavrar a terra, esperar o momento certo para plantar e esperar também o tempo certo para colher. Isso se chama saber esperar com paciência. Paciência, como eu já disse, é fruto do Espírito, leva a perseverança e a permanecer firme na fé, persistir, mesmo que humildemente aguardar o seu tempo certo, e não haja mais nada a ser feito, mesmo que não haja mais nada a ser feito, mas a última palavra vem do Senhor. O crente sempre espera no seu Senhor. No livro do profeta Isaías já profetizou há tantos anos atrás que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e Ele dá vigor quem não tem nenhum e renova as suas forças. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, esse momento
em que estamos enfrentando, precisamos de muita paciência. É a mãe dentro de casa ter paciência com os filhos, com o marido, é o marido ter paciência com sua família, com a ditado e na palavra de Deus. Então vamos ter paciência, meus irmãos, ter paciência. Vamos saber esperar e não se desespere, porque nós temos um Deus que tem a resposta certa. O primeiro pilar dessa paciência se chama perseverança. Essa perseverança é uma fala de capacidade que é destinada a superar obstáculos e manter-se fiel ao que se crê na palavra de Deus. No nosso caso, é manter-se fiel a Deus e na sua palavra. Quando o Senhor falou a carta lá em Apocalipse, ele falou para os seus servos, seus como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E esse momento que nós estamos passando é uma tentação de enfermidade que veio para assolar o mundo todo. Não foi só uma parte do mundo. O mundo todo está em confusão. Muitos não sabem o que fazer. Muitos estão atônicos. Porém, irmãos, os servos de Deus têm um Deus que tudo pode, tem todas as armas para vencer essa batalha. E os que confiam nele com paciência superarão sim esse grande obstáculo, por que não dizer esses grandes obstáculos do momento. Há quanto tempo a Bíblia vem nos ensinando sobre paciência, mas parece que agora, nesse momento, nesses dias, ela se cumpre mais, fazendo um teste na vida do servo de Deus. Por isso, irmãos, paciência, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Segundo pilar, a paciência e a sabedoria, elas têm que andar juntos, porque só quem sabe esperar é quem tem sabedoria que vem do alto. E só tem sabedoria e paciência e sabedoria quem se espelha no próprio Deus e quem reflete o próprio Cristo aqui nessa terra. Portanto, devamos ser longânimos também. Essa é uma das qualificações e qualidade do nosso Deus. Ele é longânimo. Já pensou Deus não ser longânimo? Você nem existiria mais, nem eu. E tantas coisas que fizemos e Deus foi esperando, até o dia em que o Espírito Santo falou no nosso coração através da mensagem do Evangelho e brotou essa esperança em nosso coração, e o Evangelho nos alcançou e fomos alcançados por essa grande dádiva de nosso Deus. Por quê? Porque Ele é longânimo. Por isso temos graças a Deus e glorificamos este Deus que servimos, porque Ele é maravilhoso. Remanai, Assurianda, canta. Então, é preciso paciência. Esse segundo pilar tem que andar junto. Paciência e sabedoria, como diz Provérbios 14, 29, é preciso para poder o seu servo, a sua serva, triunfar no momento certo, exaltar a Deus nessa paciência
exaltar a Deus, glorificar a Deus enquanto se espera a sua vinda, enquanto se espera esse vendaval, essa crise de epidemia que atinge todo mundo. Passa, vai passar, porque tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Portanto, estejamos firmados no Deus que é o dono da palavra, e Ele é a própria palavra, pois quem está nele está na rocha, que não se abala, mas permanece para sempre. O terceiro pilar da paciência tem que estar acompanhado da paz. Esse é o terceiro pilar da paciência. Quem tem paciência precisa ter paz. Se não tiver paz para esperar, não vai poder esperar. E a paz é aquela que norteia todos os momentos na vida de um cristão. Por isso Jesus já falou há quanto tempo também: deixe-vos a paz vos dou, não como o mundo dá. Por quê? Porque essa paz vem do próprio Deus, e isso é para quem crê e toma posse. Então, é necessário termos paz nesse momento, não desesperar, não murmurar, não debochar, não fazer pouco caso. Vamos ter paz com Deus, e ter o Deus de paz na paciência. Glória a Deus, aleluia. Como diz Provérbios 15, 18. O quarto pilar é a paciência e o perdão. Precisamos, dentro dessa paciência, enquanto esperarmos a volta de Jesus, se tivermos queixa de um e do outro, entre irmãos, entre família, procure perdoar, reflita esses dias. O crente jamais pode guardar mágoa no coração, rancores, não pode. Seu coração tem que estar limpo para Deus, e ausente de todas estas coisas, tem que se encher de Deus, porque a ordem do próprio Deus em Efésios 5 e 18 é: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é a ordem para que a igreja esteja de pé, glorificando a Deus, cheio das coisas de Deus, das coisas que vêm do céu. Oh, glória, anda lá, pastura e anda, canta lá, baxéria. Esse é o Deus que quer ver os seus filhos bem e cheio dele mesmo, para que o seu nome seja glorificado. Quando lemos também São Mateus 18:35, lá está escrito que devemos perdoar, saber perdoar mesmo. Sabe de quê? De coração, não da boca para fora. Querido irmão, enquanto você retém a mágoa de alguém, o rancor de alguém, olha, Deus também não vai poder te perdoar. Aí eu volto a repetir o que eu falei numa pregação que eu mudou no domingo, que as bênçãos ficam retidas até que você solte. Já viu aquele passarinho preso na gaiola? Aí você fica igual aquele passarinho. E também já viu a hora que abre a janelinha dele lá, cancela e dá liberdade para ele? Oh, ele voa, vai embora na natureza, ele tem liberdade. Assim é. Se o crente não perdoa de coração mesmo, ele continua preso.
como um passarinho lá na gaiola. Mas se ele perdoa mesmo de coração, ele vai estar livre. E do outro lado a outra pessoa também, e Deus vai estar alegre, feliz na sua pessoa, viu? Diz: este é meu filho, é minha filha, que eu me comprazo, porque faz a minha vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. Paciência, irmão, paciência. E tendo essa paciência, evidentemente, saiba perdoar de coração. E o quinto pilar é a fé, que tem que estar cada dia crescida, enquanto durar essa paciência. Enquanto durar a paciência, temos que ter fé no Senhor, que um dia nós não vamos mais esperar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, cessou o tempo da espera, porque aí já estaremos com Ele em glória para todos sempre. Aí você vai dizer: valeu a pena esperar, porque a promessa do Senhor não falhou, se cumpriu, porque é a palavra de Deus. Aleluia! E além disso, vamos ler, eu lerei esse texto agora em Hebreus 6, versículo 11. Olha só o grande exemplo que a palavra de Deus nos ensina para aplicarmos nesse momento que muita gente está em desespero. Irmãos, muita gente está em desespero, desesperado. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, não sei o que. Ai, meu Deus, eu não posso colocar o nariz ali fora. Também, irmão, não é bem assim. Você tem que ter os cuidados, mas o crente não pode ter esses pavores, esse medo. Se tranquilize, Deus está aí com você, aí na sua casa, aí no meio da sua família. Olha Deus aí do teu lado, olha Deus aí a tua retaguarda na tua frente, olha acima de você. Se encha dele, vá em outras línguas, se alegre, porque o Senhor, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele é o socorro bem presente nas angústias, no desespero. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Escute a palavra de Deus em Hebreus 6, versículo de número 11, 12, 13, diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Versículo 15. Assim esperando, olha aí, assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Aleluia. Isso é grande lição. Tomemos posse dessa palavra, apliquemos na nossa vida e sejamos vitoriosos. Superaremos tudo que tiver à nossa frente, porque o Senhor está conosco. E o sexto pilar, e o último, paciência e confiança, tá? Temos que ter confiança em nosso Deus. Nosso Deus, Ele espera isso de cada um de nós. Porque se não confiarmos no Senhor, não crermos, não confiar, não pregar e saber esperar, aí, meu irmão, fica mais difícil. Mas essa é a forma mais correta, adequada, que Deus se agrada, é confiar no Senhor. Vamos ler o Salmo de número 125, 4 versículos da palavra de Deus. Vocês que estão aí em casa,
Acompanhe Salmo 125. Olha como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Já nos falava a sua palavra. Às vezes aqui não prestamos muita atenção, mas as minuciosidades que Deus avisa os seus e fala aos seus. Diz assim o Salmo 125, versículo 1 a seguir: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí você, mas pastor, diante desses noticiários, toda hora, a gente, olha, irmão, quero dar um conselho para vocês. Abro aspas, depois fecho. Desfoca desses noticiários. Você já tem, acho que, o suficiente para se cuidar. Desfoca da televisão, não deixa lá ligado o dia todo. Isso faz uma confusão tão grande na cabeça das pessoas. Desfoca. Nós somos servos de Deus, você tem tanto recurso. Além de meditar na palavra, você tem a oração. Você tem o louvor. Coloca o louvor. Se não tem, pega a água, vai louvar, senta, depois dos seus afazeres. Mas desfoca. Outra coisa, o povo fica aí ensinando o passatempo dentro de casa, jogar xadrez, jogar baralho. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso não é para os crentes, não. Não faça isso. Se vocês fizerem isso, estão chamando maldição para dentro da casa de vocês. Todo jogo não é adequado para a vida de um servo. Eu não mando na vida de nenhum dos senhores. Vocês não são propriedade minha, mas são de Deus. Mas eu estou no dever, como pastor da igreja, de orientar os servos de Deus, de diverti-los nesse sentido. Nós nunca encontramos na Bíblia Jesus fazendo nenhum tipo de jogo, nem o mais brando, nem os mais fortes. Então, vamos por aí. Preserve a sua santidade dentro de casa. Preserve a sua comunhão. Preserve a vida sadia com Deus. Ele está aí te olhando. Portanto, vigiemos e oremos para não cair em tentação. Fecha aspas. Vamos continuar. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para si. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ainda há pouco, Deus falou e disse: olha Deus aí, olha, Ele está do teu lado, olha que a palavra confirma. Assim como estão os montes de redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Irmão, minha irmã, você precisa acreditar na palavra. Olha, na palavra de Deus. Isso aqui é Bíblia, é a boca de Deus falando. Inculca na tua cabeça, inculca na cabeça dos teus filhos, na cabeça daqueles que estão dentro do teu lar, na vida dos teus parentes, e também enxerga, sabe onde? No coração, para que você tenha vida e vida com abundância, e tenha o teu caminho próspero com Deus. Eu quero desafirmar pela palavra de Deus, como diz o versículo 3, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Não vai permanecer, meu irmão. Essa seta da doença, essa seta do vírus, essa seta de outras enfermidades, não pode permanecer. Essa situação que você está vivendo, saiba, você é filho de Deus, você foi chamado para vencer, foi chamado para crer, foi chamado para ser vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com
disse Paulo aos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 57, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Versículo 58, 57, e ainda finalizando dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor. Esse firmes e constante quer dizer em todo o tempo, seja abra as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Faz o bem, como diz o versículo 4, ó Senhor, aos bons e os que são retos de coração. Não se preocupe, se você é reto de coração, está servindo a Deus, você receberá o bem que vem do Todo-Poderoso, e Ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, maior que a terra, maior que o sol, maior que a lua, maior do que as doenças, maior que o vírus do coronavírus, é maior do que Salomão da sua época, do que a rainha de Sabá. Ele é maior, Ele é o Senhor por excelência, Salvador do mundo. A esperança do mundo está em Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. E vamos concluir. Vocês estão em casa, sentados, se levante para nós concluir a mensagem. Aleluia, glória seja para o Senhor. Estou sentindo Ele aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ora, mastéria, anda, canto e adária, sobre as daias. Vamos ler, deixe de meditação para os queridos irmãos, Isaías 26 e o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Tenha paciência. Me disse no início da mensagem: vai passar, está passando tudo isso aí, com paciência e sabedoria, comunhão, fé no Senhor, todos os obstáculos serão removidos da nossa caminhada, e em breve voltaremos a estar reunidos aqui na sede, aqui em nossa sede, área especial. Voltaremos a ver-nos, abraçar-nos, louvar-nos e nos alegrar juntos nesse contato de comunhão física. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça, e que a mão divina possa nos conduzir em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos agora orar, agradecer a Deus pela palavra desse domingo, que está sendo destinada a todos quantos nos ouvem. Levante, saia do comodismo em relação em adorar, em servir a Deus, meus irmãos, e esteja certo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Lembre-se, desistir de Deus nunca pode fazer parte do seu vocabulário, porque Ele nunca desistirá de você e da sua família. Vamos agradecer a Deus com o evangelista Rubens. Depois ouviremos a nossa irmã Lia com mais um louvor para a glória de Deus. Oremos, meus amados irmãos. Senhor, nós te louvamos por esta palavra que foi agora, Senhor, exposta para a tua igreja que estamos assistindo hoje. Te louvamos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre.
Te louvamos porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és o Deus que vai diante de nós e com perfeição desembaraça o nosso caminho. Tu és o Deus que nos guarda, Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que guarda cada família representada, que nos assiste aqui nesta hora. Te louvamos pelo